FM e Portal H2 Foz, juntos na cobertura das eleições. Muito bem, são 12 horas e 36 minutos com você no rádio, com você na Clube. Estamos começando mais uma edição do 2 em 1. Mais uma vez comigo está Alexandre Palmar. Nós prometemos a entrevista para as 11h30, mas a correria da política a gente sabe, né? Atrasa a agenda daqui, agenda de lá. O importante é que o nosso convidado está conosco e a partir de agora vamos dar início a mais uma maratona aqui dentro do 2 em 1, essa parceria maravilhosa da Rádio Clube com o portal H2 Foz. É isso mesmo, Moacir. Dando sequência a essa série de entrevistas, né? A gente tem feito as entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal com domicílio eleitoral em Foz do Iguaçu. E como a gente disse lá no começo, também recebemos aqueles candidatos que estão com agenda, candidatos de outras cidades, que estão com agenda física em Foz do Iguaçu, que têm ideias, propostas para o Paraná, para a região oeste, para Foz do Iguaçu. A gente também está recebendo. E o nosso convidado de hoje é o Sandro Alex, candidato a deputado federal pelo PSD. A gente vai conversar com ele e no mesmo formato que a gente fez das conversas anteriores. É uma meia hora, são 30 minutos de uma conversa e em nenhuma hipótese a gente vai passar desse minuto, né, desse tempo, para ser justo com todos. A gente tem buscado dar essa isonomia, dar esse mesmo tratamento para todos os candidatos. Então, inicialmente, queria agradecer a presença do Sandro Alex, que está aqui com a gente, numa agenda aqui em Foz do Iguaçu. A gente já vai falar sobre essa agenda. Verdade. Bom dia, boa tarde, né? Aquele meio bom dia, boa tarde, assim, meio Sim. No horário do almoço. Não sei se você tem daquelas... já almoçou ou não almoçou? Não, mas a alegria estar aqui na Clube. Quero cumprimentar aqui o Alexandre e a todos os amigos também do H2 Foz e cumprimentar esse profissional incrível do rádio, que é o Moa, né? O Moacir aí. Muitos anos, né, Moacir? Uma longa estrada, deputado. Mas juntos. O rádio, ele é incrível por isso, né? Os profissionais que iniciaram ainda em picapes de discos, em estúdios com cartucheiras, hoje presenciam um estúdio incrível como o da Clube de Foz, que é praticamente uma rádio boutique. E é um orgulho de toda a fronteira e do rádio do Brasil ter uma emissora tão linda e com tanta penetração quanto vocês. Então, para mim, é uma realização também estar aqui conversando com vocês através do rádio, que é um veículo que eu sou apaixonado. Eu acho que o verdadeiro veículo de comunicação do Brasil é o rádio. E o rádio, mesmo com a internet, com as novas tecnologias, ele avançou. As pessoas imaginavam, o rádio não vai mais existir. Pois o rádio está mais forte do que nunca. Ele vem com credibilidade e vem com tecnologia. Então eu estou assim também muito realizado como profissional de rádio, de estar aqui com vocês. Sandro, para a gente dar início então à nossa conversa aqui especificamente sobre a campanha, sobre a candidatura, eu queria que você fizesse... Posso chamar de você? Por favor. Queria que você fizesse... Pelo menos o Moacir é mais velho que eu. Né? Pouca coisa ali, não vou entregar os bastidores aqui, mas é pouca coisa. Coisa de menos de um ano. Mas eu queria que você fizesse uma apresentação sua, né? Quem é Sandro Alex? E, bom, começando por aí. Você falou um pouco desse pé no rádio, mas contasse um pouco da sua trajetória profissional e política. Olha, meu nome é Sandro Alex. Eu, na verdade, sou de Ponta Grossa, que é uma cidade praticamente como Foz do Iguaçu. É uma das grandes cidades do estado, de grande porte, depois da capital. Ela fica próxima a Curitiba. E eu vim de uma família humilde, meu pai era feirante, era da feira, assim como a história do Ratinho. Por isso nós somos amigos. Eu e o Ratinho temos uma história muito parecida com os pais parecidos, que cresceram na vida fruto do trabalho. E eles então acabaram tendo êxito nas comunicações, e nós desde muito jovens, eu e meu irmão, iniciamos esse trabalho com ele. Eu me formei também em Direito, eu sou advogado, trabalho com empresas, mas de alguns anos para cá eu me tornei também político. Entrei na briga das UTIs na época, que é uma briga muito de rádio, quem é de rádio. Eu entrei numa briga de UTIs pediátricas, cobrando os políticos sobre saúde e melhores condições, principalmente para as UTIs pediátricas. E na época os políticos desdenharam. E nós então falamos, então nós vamos também entrar para poder auxiliar a população que nos cobrava no rádio. E começamos com o Ratinho Júnior. Ele tinha o mesmo partido que nós éramos amigos de rádio, porque nos ouvíamos. Tanto ele me ouvia, quanto eu também era amigo, os pais eram amigos. Então, por isso que nós caminhamos juntos. E eu acabei me tornando deputado federal. Eu nunca fui nem vereador, nem prefeito, vice-prefeito, nunca tive um cargo. Somente de deputado federal.
e acabei tendo êxito. E desde 2010, então, eu estou na Câmara Federal, eu estou no meu 3º mandato. Ao longo do meu trabalho na Câmara, as pessoas me conheceram mais no Conselho de Ética. Eu cacei o Eduardo Cunha, que acabou sendo preso. Até foi um trabalho que eu fiz na época como vice-presidente do Conselho. Estive à frente do trabalho no Conselho de Ética da Câmara. E nesse último mandato, nós ganhamos com o governador Ratinho Júnior e ele pediu que eu estivesse com ele na Secretaria de Infraestrutura. E nós iniciamos então um trabalho chamado Paraná em Obras. E com muito orgulho, entre as grandes obras do Estado, Foz do Iguaçu, eu praticamente estive aqui todos os meses nesses últimos anos, trabalhando em obras que estão construindo a história da cidade. E nessa nova postura da Câmara Federal, você está desde 2010, né, Sandro? Então você conheceu todos os meandros da Câmara, as andanças, a mudança do país nesses últimos 13, 14, 15 anos. Que de projeto hoje você pode apresentar de novidade que você já não fez como mandato e com essa tua experiência agora como secretário de Estado? Quando eu iniciei lá no Congresso, nós tínhamos um governo onde eu era oposição. Era uma oposição pequena, o parlamento tinha 400 deputados que apoiavam a Dilma e 40 de oposição. Eu me mantive entre os 40 deputados de oposição ao governo do PT. E depois nós acabamos num processo de impeachment vencendo, acabamos virando o jogo e ela foi afastada pelo procedimento de impeachment e naquele momento houve uma grande mudança no país, uma reconstrução que depois também se comprometeu com o governo Temer, justamente pelas ações da Lava Jato e que instabilizou o país. O país caminhava para um novo momento e também acompanhei o presidente Bolsonaro. Eu era amigo dele como parlamentar, nós éramos praticamente 10 deputados que fazíamos essa frente com o presidente Bolsonaro, e ele acabou virando, então, o presidente da República. E nós tínhamos sempre o objetivo da reconstrução de reformas importantes para o país, que era reforma política, reforma tributária, reforma trabalhista, onde o Brasil precisava avançar nesses projetos mais importantes e que eram difíceis naquele momento. E isso foi, então, ao longo desses últimos anos, avançando dentro do Congresso Nacional. Nós conseguimos avançar e até recentemente nós demos aí um importante passo, porque eu acho que o maior passo na reforma tributária foi a aprovação aí do ICMS, por exemplo, dos combustíveis. É uma discussão que ninguém queria fazer, porque os estados têm, claro, dificuldade e impedem o avanço, mas nós conseguimos. Então, esses projetos todos, eles foram tocados nos últimos anos, construídos pelos últimos anos. Eu, quando cheguei no Congresso Nacional, eu estava mais focado a ciência, tecnologia, comunicação e informática. Então eu ajudei, por exemplo, a escrever o Marco Civil da Internet. Quando eu cheguei lá, não tinha no ambiente digital, você não tinha regras. Não sei se vocês lembram, nós tínhamos comunidades no Orkut que levavam e incitavam as pessoas ao suicídio, e assim você não tinha uma regra clara de proteção às mulheres ou de difamação, e ali nós construímos no Marco Civil regras mais claras que hoje atendem e que precisam inclusive avançar. Então esse foi um dos projetos que eu toquei. O Código Nacional de Ciência e Tecnologia, eu sou um dos autores, são 7 autores. Eu trabalhei em uma área que são poucas pessoas que trabalhavam. A gente conhece mais os deputados do agro, da saúde, da educação, né? Mas de ciência e tecnologia e na nossa própria radiodifusão, comunicação, televisão, internet e telefonia, nós tínhamos um 3G no Brasil muito deplorável. Então isso tudo foi um trabalho que eu fiz como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, né, e ligado à área de comunicação. E muito focado também ao combate à corrupção, porque eu era do Conselho de Ética. Então, nesses processos de cassação, mais evidente, por exemplo, do Eduardo Cunha, foi onde me projetou para o Brasil. As pessoas me conheceram mais nesses projetos. Então, um pouco do resumo do meu trabalho parlamentar. E por isso mesmo, ao longo de 2 mandatos, eu fui avaliado no ranking como um dos deputados mais bem avaliados pelo meu trabalho lá. Muito bem. Deputado, a gente conversava até fora do ar da peculiaridade de Foz do Iguaçu. É uma cidade diferente. Aqui a gente sempre brinca, né? Todas as forças federais estão agindo em Foz do Iguaçu. A gente depende muito dessa participação de um deputado federal, às vezes, por umas questões minúsculas. Uma duplicação aqui
de uma BR que passa por dentro da cidade, que às vezes as pessoas nem entendem que aquilo ali é uma BR. Em termos de ação, o que o deputado Sandro Alex vê Foz do Iguaçu, essas obras estruturantes? Eu sei que o senhor tem uma participação também como entidade do governo do estado nisso, mas para o futuro, o que o senhor pretende com Foz do Iguaçu? Eu estou muito otimista. Eu estou muito otimista com o que foi construído, com o que foi planejado para Foz do Iguaçu. Eu assumi a Secretaria de Infraestrutura do governador Ratinho Júnior, uma secretaria na Lava Jato. O DR estava nas páginas policiais. Secretário preso, diretor preso, e você assumir uma responsabilidade como essa não era fácil. As obras estavam paralisadas. Por exemplo, o trevo do Recanto, Hotel Recanto, ele tinha ordem de serviço, mas não tinha iniciado. Uma das obras, por exemplo, de Foz, hoje a gente já nem lembra mais, ele já faz parte do cotidiano da gente. Mas nós não tínhamos o viaduto no acesso principal da entrada da cidade. Quando eu assumi, nós destravamos o viaduto e iniciamos a obra. Ele estava com problemas, de dificuldade de ser tocado. Então esse é um dos exemplos. E ali nós começamos então a fazer um planejamento. E o governador apaixonado por Foz, mas não adianta ser apaixonado por Foz e só vir em Foz no carnaval. Eu quero saber quem é apaixonado e se debruça em reunião de trabalho para conseguir transformar sua paixão em realmente investimento. E eu assumi a secretaria, fui falar com o presidente Bolsonaro, de que eu não estava mais no Congresso, meu suplente ia assumir, e que ele poderia nos ajudar. E nós construímos uma relação com a Itaipu, que foi importante. Mas a Itaipu, naquele momento, não tinha uma construção com o governo do estado. E por que a Itaipu não passa dinheiro para o DENIT, sendo que a ponte é federal? Porque não pode. Há um impedimento legal na PEC do teto de gastos. E eu me propus, então, nós faremos com o governo do estado. O governo do estado vai construir. O dinheiro vem para nós e nós tocamos a obra. Muitos me disseram não pode, não dá, não tem condições. E eu e o governador dissemos, nós vamos fazer e nós vamos tocar. Tanto que a ponte está no meu CPF. A ponte aqui está no meu CPF. Não é só a única obra que está no meu CPF. Várias obras. E eu tenho orgulho, já disse isso ao presidente da República. O senhor me deu a missão de construir com celeridade e seriedade. Não há R$1 de desvio ou de malversação do dinheiro público. Nós iniciamos então essa ponte, tocando ela através do governo do estado, mas iniciamos novos projetos. O aeroporto não ia ter ampliação da pista, ia ficar para concessão. Nós cobramos e fomos em frente na SAC e até que conseguimos que a obra fosse executada, inclusive em tempo recorde. Iniciamos então o projeto para a duplicação mesmo da rodovia das Cataratas. Todo mundo falou dela, mas o projeto nunca existiu de fato, aprovado e encaminhado. Não é fácil. Nós estamos numa área de Mata Atlântica, nós estamos numa área de parque, nós estamos em uma área com inúmeros problemas que precisavam ser corrigidos. Tocamos em frente. É uma obra que tem dinheiro depositado, obra licitada e, sem dúvida, é transformadora. E assim nós mexemos. Nós mexemos com o modal do Voi Paraná. Antes da pandemia, nós diminuímos os impostos e nós colocamos aqui, se não me engano, 30, 40 destinos aqui. Foi o recorde da história do parque, não foi? Sim. Tivemos a pandemia, mas nós vamos resgatar isso. E nós colocamos o modal da ferrovia. Foz do Iguaçu vai ter Ferroeste. Ou seja, o trilho chega em Foz. Nós vamos ter Porto Seco, nós vamos chegar lá em Paranaguá com carga daqui. É uma transformação em todos os modais. Aéreo, rodoviário e ferroviário. Candidato, o senhor tocou em várias obras, vários projetos estruturantes, né? A gente faz o registro, né, do avanço dessas obras, mas tem uma que é fundamental para a região oeste, que é a duplicação por inteiro desse trecho da BR-277 de Foz a Cascavel. O senhor sabe que tem alguns trechos que não são duplicados. Sim. O porquê é difícil concluir esse trajeto, né? O que emperra a conclusão desse trajeto? E outra questão, o senhor citou também a pista do aeroporto, que eu queria que o senhor falasse por que a pista que foi inaugurada recentemente ainda não foi homologada. Ela ainda não recebe os voos de aeronaves grandes. O processo de homologação ele é sempre demorado pelo parte do governo federal e da ANAC, que é a agência reguladora, por conta de inúmeros testes e exames e área burocrática. Mas certamente ela vai ser finalizada, fechada e homologada. Então é um órgão independente, que é uma agência reguladora que não tem ingerência política. Nós simplesmente cobramos, mas nós aguardamos que eles façam um posicionamento. Então eles trabalham em todos os aeroportos do Brasil,
mas acredito que eles estão analisando todos os documentos. Da nossa parte, do ponto de vista de infraestrutura, ela está correta. Então, são os detalhes burocráticos que precisam ser feitos agora, inclusive pela concessionária, porque ela foi concedida, a pista e o aeroporto, para uma concessionária. Politicamente, tem algo que possa ser feito para acelerar isso? Não Cobrança, tem algum cobrança prazo? nossa. Tem algum prazo? Não? Nós vamos continuar a cobrança. Claro que ele é um aeroporto que era da Infraero, ou seja, ele é federal. A minha ingerência como governo do estado não era absoluta, mas como deputado federal nós estamos cobrando. E a duplicação da 277? A duplicação da 277, ela é condição sine qua non. Esse é o projeto maior. Esse foi o desafio maior. Por quê? Por que ela não foi feita? Por conta da corrupção e da malversação. Nós pagamos, mas não tivemos as obras. Elas foram retiradas ao longo dos anos por todos os governos que nos antecederam, em aditivos que depois viraram uma investigação policial e judicial. Quando nós chegamos, nós colocamos um ponto final nos contratos. Não havia possibilidade de uma prorrogação, de uma renovação. Nós tínhamos que encerrar aquele contrato, que vinha com vícios desde a sua origem. Então nós encerramos o contrato para construir um novo modelo. Eu digo nós porque ela é federal, mas o governo do estado teve uma participação. Muita gente acha que a rodovia é do governador, ela não é. A 277 pertence ao presidente da República, ao ministro. Mas nós ajudamos a construir uma modelagem que fosse decente. O que é ser decente? Tarifa honesta, com obras e transparência. Não adianta você ter uma tarifa baixa e não ter a obra, ou ter a obra e uma tarifa alta e não ter transparência. Então o governador fez essas 3 determinações. Nós vamos agora para o leilão da Bolsa com uma obrigatoriedade. Primeiro, a duplicação integral da 277 de Foz do Iguaçu a Paranaguá. Não há nenhum trecho de fora da duplicação. Essa é uma condição que o governo do estado exigiu. Alguns trechos o Ministério dizia, não precisa duplicar. Nós não abrimos mão. Nenhum quilômetro de toda a extensão da 277. Mas quando que isso vai acontecer? Nos primeiros anos do contrato. Eles têm 4 anos para fazer, do 3º ao 7º. E por que não pode fazer no primeiro? Porque tem que fazer o projeto. Sim. E por que não pode fazer no segundo? Porque tem que ter o licenciamento ambiental. Então, nós temos que ter verdade no que a gente fala aqui. 3º ao 7º, ela será inteira duplicada. A concessão venceu em novembro, né, do ano Sim. passado. Os opositores afirmaram que não houve uma renovação, né, justamente por conta de um ano eleitoral que não queria pagar essa conta, que seria um prejuízo eleitoral. O que há de verdade nisso? Por que não teve esse processo ao longo desse ano? Bom, primeiro, ele foi encerrado porque era um contrato criminoso com o povo paranaense. Ponto final. Ele teria que ter um ponto final naquele contrato. Jamais eu prorrogaria por nenhum dia e nenhuma hora aquele contrato. O novo contrato primeiro será feito na Bolsa de Valores. Ele não vai ser feito em uma sala de gabinete do Palácio. Ele vai ser feito na Bolsa de Valores. E quem é que vai vencer? Quem der a melhor tarifa. Quem der o maior desconto. Mas não adianta só dar o maior desconto. Quem der o maior desconto tem que dar um aporte em dinheiro para garantir que faça a obra. Porque você pode pegar um picareta que dê um desconto grande, mas não faça a obra. Isso acontece em obras de prefeituras. Nós temos que ter a certeza de que o vencedor tenha condição para tocar uma obra tão grandiosa quanto essa. Isso vai ser feito, então, através de um leilão. E por que ele não foi feito? Por quê? Para que você fosse discutir com a sociedade, era necessário audiências públicas e consultas com a população. Nós entramos em 2 anos de pandemia, onde nós não podíamos nos reunir com sequer 20 pessoas. Ou eu estou falando alguma mentira? Nós não podíamos fazer consulta nem audiência pública. Então, a partir do momento que nos foi autorizado discutir com a população e nós voltamos então a ter um debate, porque não dava para fazer um projeto como esse sem ouvir a população. Então, nós iniciamos a consulta pública, foi para edital e agora está no TCU para ser finalizado, e isso de forma muito clara. O governador nunca escondeu. Esse assunto sempre foi um assunto de eleição, assunto eleitoreiro. Todo mundo que veio prometeu, abaixa ou acaba. Nem abaixaram, nem acabaram. Quem realmente colocou um ponto final foi o governador Ratinho. Agora, tem que ter honestidade intelectual. O melhor projeto qual é? Obras sem pagar nada. Esse é o melhor projeto. Fazer a duplicação e não cobrar nada. Mas isso não é possível, nem aqui, nem nos Estados Unidos,
nem na Europa, nem em lugar nenhum do mundo. Então vamos fazer um processo onde seja uma tarifa decente para as obras que serão realizadas. Isso é de forma clara. O governador sempre tratou esse assunto com verdade. Sempre. Mas como esse assunto nos últimos 20 anos foi usado na eleição, claro que novamente a conversa é a mesma. É a mesma da eleição passada, retrasada, anterior, a mesma conversa. O que a população quer? Obras, tarifa justa e fazer com transparência. É Sim. isso que vai ser feito. Muito bem, candidato. Vamos voltar agora para a questão da eleição. O senhor é o presidente do PSD no Paraná, né? Sim. E também está fazendo campanha para deputado, percorrendo os municípios. Como é que o senhor está vendo o PSD no estado do Paraná como um conjunto todo e também com relação à sua campanha? Como é que está sendo difundida no estado? Bom, para todo mundo saber, PSD é o partido do governador Ratinho Júnior. Então ele tem hoje a maior bancada estadual e tem a maior bancada federal na Câmara dos Deputados. A expectativa é que ele aumente a sua bancada na Assembleia, com mais de 15, 16, 17 e até 18 parlamentares na Assembleia. E também na bancada federal, nós vamos ampliar dos atuais 5, provavelmente para 6, 7 deputados federais pela legenda. Então, nós vamos ter a maior bancada do Brasil e é um partido que tem expressão pela figura do governador Ratinho Júnior, que é hoje um governador muito bem avaliado. Claro, democraticamente as pessoas vão escolher na urna quem será o novo governador, o novo senador e os deputados. Mas ele larga hoje com uma grande vantagem, possivelmente um dos mais bem votados do país. Então, ele também puxa um número de deputados importantes. Os deputados que estão no PSD são deputados de densidade eleitoral e ele também tem novos quadros no partido de pessoas que hoje também se somam e que mostram um novo trabalho, um novo olhar da política, né? Como, por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, com a policial Sheila. Ela tem hoje também espaço dentro do partido para fazer frente, inclusive, a essa bancada feminina que o partido trabalha, que é o PSD Mulher. Uma pergunta que a gente faz a todos os candidatos. A linha de corte do Sandro Alex para ser eleito? Eu acho que hoje, qualquer deputado federal no Paraná tem que trabalhar com 80, 100 mil votos em qualquer partido. Pode ser que em algum partido consiga com menos? Pode, mas é uma exceção, como na última eleição. Possivelmente isso não vai acontecer nessa eleição. Os deputados mais votados serão aqueles eleitos, porque não há mais coligação. Cada partido tem que montar sua chapa e tem que apresentar um número mínimo de votos para eleger. Ou seja, tem que ter muito voto e por isso tem que ter um trabalho em inúmeros municípios para conseguir densidade eleitoral para isso. E dobradinhas, deputado, como é que o senhor está conversando com as pessoas e particularmente aqui na região oeste, em Foz do Iguaçu, com quem que o senhor pretende dobrar? Então, com esse trabalho que a gente fez com o governador Ratinho, as pessoas me conheceram mais no oeste, porque eu nunca quis ter votos em cidade onde eu não tenha trabalho. Eu não vim para Foz para pegar voto, para comprar voto, para catar voto, como muitos fazem. Eu não vim no oeste para me colocar candidato sem ter trabalho. Eu acho que, em primeiro lugar, preste contas do que você fez e peça avaliação da população. O voto é uma consequência. Se a população entender que as obras realizadas, que eu tive uma presença, uma participação, uma discussão com a sociedade, avançamos, eu mereça ter o voto daquela pessoa. Se não, é que assim, o parlamentar ele tem que ter um trabalho de legislador e fiscalizador. Ok, essa é a obrigação do parlamentar. Mas ele também é uma figura importante no orçamento, no parlamento, junto ao governo federal, para defender que 1,5 bilhão de recursos possa estar presentes hoje aqui na região oeste, como eu estou fazendo. Então, eu acabei tendo uma presença maior em inúmeras obras. Não é só em Foz. Nós terminamos sábado agora o Trevo Cataratas Cascavel. Ah, mas é uma obra de leniência. Não seria feita. Só faz leniência governo que não é investigado. Senão não faz. Hoje nós estamos com obras em Guaíra, tem obras em pequenos municípios, como Entre Rios, o Trevo lá, faz a diferença. Para a cooperativa lá chegar em Ramilândia, não tem estrada que liga Santa Helena. Tudo isso foi pensado, então hoje minha presença ficou maior. Claro que eu tenho inúmeros deputados estaduais que têm trabalhos em cada um desses municípios. Tem município onde tem a presença, por exemplo, do Marcel Micheleto, ou do deputado Russenbach, ou
de outros parlamentares aqui que possam estar, né? Como em Foz do Iguaçu também. Tem candidaturas locais que têm que ser respeitadas. Aliás, aqui em Foz tem uma presença muito forte da mulher, nosso partido também tem, como eu já expliquei. Então eu tenho respeitado as pessoas que têm trabalho regional. Porque, como eu disse a vocês, eu acho que tem que haver um compromisso com a região. Na última eleição, Moacir, nós tivemos muitos votos pela internet. Muitos. Teve gente que fez milhares de votos em Foz. Mas não tem trabalho em Foz. Não teve praticamente nenhuma dedicação com Foz. É legítimo, é democrático, ok. Mas é importante que a população saiba. Eu fiz 200 votos em Foz. Mas eu posso dizer hoje aqui na Clube, eu talvez seja um dos parlamentares com maior volume de recursos destinados ou trabalhados por Foz do Iguaçu. Então isso me credencia a vir mostrar meu trabalho em Foz. Candidato, a gente está caminhando para a nossa reta final aqui e Sim. vou dar uma aceleradinha. Né, o senhor foi eleito prefeito de Ponta Grossa em 2008. Meu irmão. Ah, desculpa. O meu irmão foi Marcelo. prefeito, Marcelo não, Rangel. Então, mas vamos lá. Mas foi eleito deputado federal Sim. em 2010, E 10? 2014 e 2018. Sim. No começo de 2019, o senhor foi chamado pelo governador Ratinho Júnior Sim. justamente para ocupar esse cargo de secretário de Infraestrutura e Logística. Certo. O senhor já justificou o porquê de optar por essa 4 anos de secretário, 3 anos e quase 4 anos e pouquinho, né, Sim, como sim. secretário. Num eventual 4º mandato de deputado federal, qual que é a perspectiva? O senhor pretende cumprir o mandato ou, se for recrutado pelo governador, caso ele seja eleito, o senhor... Eu tenho procurado ajudar o presidente da República e ajudar o governador do estado. Eu acho que eu sou uma importante ponte de interlocução entre os dois, por ser amigo do Bolsonaro e por ser amigo do Ratinho. Tanto que eu mostrei isso em obras. Eu trabalho para que o governo federal continue pela linha do presidente da República. E, claro, estando eleito, eu gostaria de permanecer no parlamento brasileiro. Quando eu fiz a escolha de secretaria, era uma reconstrução de uma imagem, de uma marca e de um programa chamado Paraná em Obras. Mas eu acho que foi importante, porque com a pandemia, o Congresso Nacional pouco trabalho efetivo e eficaz teve. Se a gente analisar, eles ficaram em modo remoto, não teve uma ação parlamentar muito forte nessa legislatura. Eu acredito que eu fui muito mais eficiente aqui, ajudando os municípios. Eu tenho obras em todos os municípios do estado. Nós tocamos 7,5 bilhões em obras, como nunca antes. Tanto que o governador Ratinho tem falado 30 anos em 4. Obras de 30 anos de Foz, de Cascavel, de Maringá, de Londrina, Guarapuava, Ponta Grossa, região metropolitana, litoral, Ponte Guaratuba. O que a gente falar aqui no estado são obras de 30 anos de sonho. Então, eu acredito que fui muito mais eficiente aqui, para o estado, nesse momento da pandemia, do que mesmo no Congresso, onde os parlamentares pouco fizeram. Certo. Uma rodada de perguntas que a gente faz para todos, que diz justamente ao patrimônio de cada candidato que é declarado à Justiça Eleitoral. Sim. O senhor declarou ter 1.200.000 entre casa, veículo, prédio comercial, entre outros bens. Quanto que o senhor pretende gastar durante a campanha e quais vão ser as fontes de arrecadação? Eu acredito o E seguinte, se vai fazer uso do fundo eleitoral? Então, eu tenho que seguir a lei. A lei diz o seguinte, você não pode ter doação de empresa, você não pode ter caixa 2. Eu vou receber recursos do meu partido, eu não recebi nenhum real. A partir do momento que o partido disponibilize, eu vou prestar contas desse recurso, que é a lei aprovada no país. Até nós poderíamos ter um outro formato, mas a lei diz que atualmente eu tenho que receber recursos do partido. Nós fizemos recentemente um evento para o governador Ratinho Júnior, onde as pessoas participaram do jantar e fizeram a doação, que foi ao partido também. Esses são os recursos que eu vou trabalhar. É dessa forma que eu vou fazer. Certo. Muito bem, deputado. A gente vai encerrar por aqui. Já está na hora, Alexandre? Não, tem 2 minutos. Eu 2 acho que minutos, cabe... então, dá para a gente falar com relação. Você já disse o tempo todo na entrevista, é parceiro do governador Ratinho Júnior e parceiro do presidente Bolsonaro. Mas o PSD declarou, em termos nacionais, a neutralidade. Como é que fica essa conversa com O Paraná vocês? tem lado. O Paraná está com o presidente da República, isso declaradamente, por toda a nossa bancada, pelo governador. Eu faço
parte da bancada do governo do Estado em aliança com o governo federal, e é dessa forma que a gente vai conduzir. Claro que o partido é muito grande, tem estados onde a presença é diferente e o partido respeita, mas aqui no Paraná nós temos essa aliança declarada pelo próprio governador Ratinho Júnior, e é dessa forma que eu me mantenho na bancada federal. Considerações finais. Eu quero então agradecer essa oportunidade e dizer a vocês que eu estou aqui em Foz por um motivo. Eu tenho as obras importantes que me orgulham, eu tenho um trabalho, amigos que me ajudam, mas eu estou aqui para aplaudir a APAI. A APAI de Foz é uma das maiores APAIs, se não a maior do estado. E eles estão realizando as Olimpíadas da APAI. O Paraná inteiro está aqui, os alunos vieram. E esse evento não ia ser realizado, precisava ter recurso para os alunos ficar nos hotéis. E quis o destino que eu conseguisse uma emenda, eu destinei uma emenda parlamentar de R$500 mil e eu consegui hospedagem para todas as crianças da APAI do Paraná, que estão em Foz, e eles estão com as Olimpíadas. E a gente conseguiu viabilizar. Então essa é uma obra também. É uma obra que me orgulha muito de poder, como parlamentar, ajudar a nossa APAI. Maravilha. É isso então, Alexandre. Fechamos a conversa então com o Sandro Alex, que muito gentilmente abriu um espaço na sua agenda para estar conosco aqui no 2 em 1. Mais uma vez, muito obrigado, candidato Sandro Alex. Alexandre, Moacir, muito obrigado. Eu sou fã de vocês, da rádio e do trabalho que vocês fazem. Que vocês continuem esse bom trabalho que deve ser replicado em outras cidades. Foz também tem, além de uma beleza exuberante, tem um canal de comunicação que é exemplo para o Brasil. Viva Clube, viva vocês aí do nosso rádio brasileiro. Desejamos uma boa caminhada e que conquiste aí seus objetivos. Essa campanha que é intensa, né? 1 mês e meio só. Exatamente. São 13h08 agora, mais uma edição do 2 em 1 finda por aqui. Hoje conversamos com Sandro Alex, natural de Ponta Grossa, radialista, advogado e filiado ao PSD. Foi eleito deputado federal por 3 mandatos e secretário de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná na gestão do governador Ratinho Júnior, candidato a deputado federal pelo PSD. A nossa conversa volta amanhã às 10h30 e a nossa entrevistada será Mãe Edna, candidata a deputada federal pelo PCdoB. Tenham todos uma boa tarde. Segue aí a programação da Clube com você. Dois em 1, o espaço mais plural de Foz do Iguaçu, Rádio Clube FM e Portal H2 Foz, juntos na cobertura das eleições. 2 em 1, as eleições 2022. Parceria Rádio Clube FM e Portal de Notícias H2 Foz. Entrevistas ao vivo com os candidatos a deputados estaduais e federais e suas pautas para Foz do Iguaçu e região. Segundas, quartas, sextas e sábados, às 10h30 da manhã. Ouça no rádio, em 100.9 FM e assista ao vivo pelo Facebook, Portal Rádio Clube e H2 Foz. Ter informações claras, corretas e no tempo certo é essencial para gerir sua empresa. A De Paula utiliza a contabilidade para gerar informações descomplicadas e precisas que valem ouro na tomada de decisões. Consulte a De Paula. Faça uma experiência e sinta a diferença. De Paula Contadores. Grandes clientes de todos os tamanhos. Vai construir ou reformar? Fique atento ao projeto elétrico para não ter problemas. Consulte os profissionais da Eletromil, linha completa de material elétrico, industrial, rural e comercial. Engenheiros e técnicos capacitados para a elaboração de projetos. Eletromil, a líder no segmento elétrico em Foz. Rua Stanislau Zambrinski, 611, telefone 45 3528 8130. Visite também o showroom Eletromil, a líder no segmento elétrico em Foz. Você merece requinte e bom gosto. Na Paraná Decor, as mais lindas sugestões para renovar o ambiente da sua casa. Móveis, cortinas e toldos. Paraná Decor. Detalhes que fazem a diferença. Avenida JK 2733. Telefone 3027-2008 ou www.paranadecor.com.
Ganhe seu óculos na Ótica Samir. É a promoção óculos em dobro. Na compra de um óculos com o melhor preço, você ganha o segundo óculos. É simples assim, comprou, ganhou. E você ainda pode escolher se quer ganhar um óculos de grau ou de sol. Aproveite e nas Óticas Samir, a maior rede de óticas do oeste do Paraná, você paga tudo em 10 vezes sem juros. Ótica Samir, a visão que faz sorrir. ALT Laboratório de Análises Clínicas. Referência regional em testes diagnósticos e análises clínicas em geral. Atendimento humanizado, instalações modernas e confortáveis, estacionamento próprio e a melhor equipe de coleta da região. Usa os melhores princípios de qualidade, além de rigorosos controles externos e internos. Atende aos mais importantes convênios do mercado e oferece preço justo a particulares. É o laboratório mais próximo da Ponte da Amizade. Avenida José Maria de Brito, 1552, Jardim Central, Foz do Iguaçu. Orçamentos, marcação de exames e coletas domiciliares, utilize nosso teleatendimento no WhatsApp 45 9 88 22 3010. Responsável técnico Maurício Pacheco, CRF-PR 11544. ALT Laboratório. Conte conosco. Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios. A felicidade é poupar no Sicredi. Confira o regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br. Ei, ouvinte, se o seu pet ficar doente, leve a receita do veterinário para manipular os medicamentos na DrogaVet. O manipulado DrogaVet facilita a aderência ao tratamento. É possível fazer o medicamento em forma de biscoitos com sabores de carne, bacon e frango, ou também em pasta oral para gatos sabor peixe, fígado e frutas. DrogaVet, a primeira e a maior rede de farmácias de manipulação veterinária do Brasil. Faça um orçamento pelo WhatsApp. Unidade Foz do Iguaçu, 999960188. DrogaVet, a gente entende o seu pet. Você sabia que é possível reduzir em até 95% o valor da sua conta de energia com painéis fotovoltaicos? Diminua os custos de sua residência ou empresa e veja o seu dinheiro render. Conheça a MTech Solar Energy, a solução completa para instalações comerciais e residenciais com energia sustentável. Realizamos avaliação, projeto, instalação e monitoramento com engenheiros especializados. Equipamentos de ponta que permitem que você mesmo monitore o desempenho do seu sistema pelo celular. Solicite uma visita e surpreenda-se com todas as vantagens. Atendimento via WhatsApp 45 35 29 83 98. MTech Solar Energy. Rua Santos Dumont, 1344, no centro de Foz do Iguaçu. 1h15. Rádio Clube junto com você. Rádio Clube. A música está de volta na Clube. A música na Clube volta daqui a pouco. Ouça agora as mensagens dos nossos parceiros comerciais. Comece sua semana com economia no Ítalo. Pão francês, quilo 5,99. Agulha ou ponta de peito com osso, quilo 18,99. Óleo Sinhá 900 ml, 6,99. Açúcar Alto Alegre, 5 quilos, 15,89. Detergente em pó Girando Sol, 1,6 kg, 10,99. E aqui no Ítalo, cliente Ítalo Clube, a cada R$30 em compras retira um ponto. E acumula para adquirir as frigideiras assinadas pelo chefe Henrique. That you have left me. I keep telling myself that it's true. I can get over anything you want, my love. But I can't
Ain't it funny how time steals the feeling from a love affair? And there's no place to lay the blame, 'cause it ain't a case of no one cares. Helplessly we just watch it fade away. Neither will admit it, but we're both aching to say I miss the days when we were crazy in love. Crazy in love. When you weren't so sure of me. I had my little jealousy. Bring back the days when we were crazy in love.